Dos irmãos, livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 1, que diz assim: Naquele dias, veio João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. A minha Bíblia é um pouquinho diferente, é a versão King James, mas o conteúdo é o mesmo, amém? Quero trazer aqui também um abraço do meu pastor local, pastor Natanael, e quero também trazer um abraço do pastor presidente, pastor Isaac. Amém, irmãos? Estamos com um texto diante da Bíblia, bem conhecido da igreja, onde fala de João Batista. A Bíblia diz assim, no livro do Evangelho de Lucas, a Bíblia diz assim que um homem chamado Zacarias, ele era sacerdote na casa do Senhor. A Bíblia diz assim que ele era casada com uma mulher, e essa mulher, ela era estéril, ela não podia gerar. A Bíblia diz assim que Zacarias, sendo um homem temente a Deus, todas as vezes que Zacarias ele ia para o templo, quando ele ia para a casa do Senhor, ele sempre desejava ter um filho. A Bíblia diz assim que Zacarias, todas as vezes que chegava no templo, dobrava o seu joelho, falava com Deus. E eu fico imaginando por quantas vezes Zacarias ele fez isso. Porque segundo a Bíblia diz assim que a idade dele e a idade da sua esposa já era avançada. E segundo a Bíblia diz assim que uma certa feita, Zacarias, ele está no templo do Senhor. A Bíblia diz que Zacarias está fazendo a sua vez por sacerdote. A Bíblia diz assim que o anjo do Senhor, Deus manda o anjo do Senhor descer e falar pessoalmente com Zacarias. Ou seja, Deus mandou o anjo descer de forma teofânica para simplesmente falar com Zacarias. Olha para você ver a intimidade que Zacarias tinha. A Bíblia diz assim que Deus manda o anjo descer e dizer a seguinte palavra: fala para o meu servo que a oração dele foi ouvida. Ou seja, quando Deus ele fala isso para o anjo, ele está dizendo que o anjo faria uma promessa para Zacarias. A primeira promessa que o anjo faz para Zacarias é que quando a oração dele era ouvida, o anjo do Senhor estava querendo dizer que o filho dele estava para chegar. Então a primeira promessa que o anjo do Senhor faz a Zacarias é essa. Ele fala a seguinte palavra para Zacarias: Zacarias, fica calmo, porque vai nascer um filho, e esse filho vai nascer da sua esposa que é estéril. Ou seja, aí já é lançado o primeiro promessa que Deus tinha estabelecido sobre a vida de Zacarias. A segunda promessa que o anjo do Senhor fala a Zacarias é a seguinte: ele fala assim também, e esse menino que vai nascer, que é seu filho, que vai nascer da sua esposa estéril, ele vai nascer cheio desde o ventre do Espírito Santo. E isso é uma coisa que nós podemos compreender pela primeira vez na Bíblia. Olha o que Deus está mandando o anjo falar. A segunda promessa que o anjo fala para Zacarias é o seguinte: Zacarias, esse menino que vai nascer, ele vai ser cheio desde o ventre da sua mãe. E quando eu fico observando, por quê? Porque Zacarias, sendo um homem temente a Deus, eu fico pensando o que passou na cabeça de Zacarias. Mas a Bíblia diz assim que uma certa feita, Maria, mãe de Jesus, vai visitar a Elizabeth.
a Bíblia diz assim que quando ela chega na casa de Elizabeth, quando ela sauda Elizabeth, ali se cumpre a segunda promessa que Deus tinha estabelecida através do anjo. E quando se fala de promessa, eu fico observando, por quê? Porque muitas das vezes, quando nós observamos a vida de Zacarias, Zacarias já era um homem velho, Elizabeth também já era um homem velho, uma mulher velha. E quando eu fico olhando para a Bíblia, eu fico observando como é que pode. Só que muitas das vezes eu fico observando, porque quando Deus ele faz uma promessa na vida do crente, muitas das vezes nós temos que entender que nós não somos mais pessoas normais. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E se tem uma coisa que ninguém pode tomar da gente, é a promessa que é estabelecida sobre a minha e sobre a sua vida. Quando eu olho para o livro de Gênesis, no capítulo 37, eu observo que um homem chamado José, a Bíblia diz assim que ele era o mais jovem dos seus irmãos. A Bíblia diz assim que esse jovem, ele era tão jovem, que muitas das vezes ele nem chegava a andar com os seus irmãos. A Bíblia diz assim que o seu pai lhe faz uma túnica, e essa túnica representava todos os seus bens que ele tinha sobre a terra. E quando eu olho para aquilo, eu lembro que José, ele também sonha, e o sonho que José tinha, talvez seria a promessa que Deus tinha estabelecido sobre a sua vida, porque aquele sonho, quando José conta para seus irmãos, a Bíblia diz assim, que os seus irmãos ficam frustrados com ele, ficam bravos com ele. Por quê? Porque o sonho de José, era que José seria diferente dos seus irmãos, e que aqueles molhos iriam se encolher para ele. E quando eu olho para isso, eu fico observando que muitas das vezes os irmãos de José, quando ele reúne, a Bíblia diz assim que eles faz ali uma cilada para José. A Bíblia diz que ele joga José numa cova, e a Bíblia diz que eles vêm de José, e quando eu observo, eles também pegam a túnica de José, ou seja, todos aqueles bens que José tinha, José acaba de perder. Por quê? Porque os bens de José estavam sobre a tua túnica, ou seja, tudo que era de material, tudo aquilo de riqueza que José tinha, agora José tinha perdido. Por quê? Porque os seus irmãos haviam tomado. Mas eu tenho uma coisa para mim, eles jogam José na cova, ele tira a túnica de José, tiram a riqueza de José, tira todos os bens de José, mas a promessa estabelecida sobre a vida de José, ninguém podia tirar. Sabe por quê? Porque a promessa foi feita por Deus. Eu quero falar algo para mim e para você aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós vimos para a casa de Deus, e como o pastor disse, tem dia que nós chegamos aqui frustrados, porque o homem nos decepciona. Olha que era José. José era um homem que foi frustrado pela sua própria família. Foram pessoas que de menos ele esperava. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a decepção vem de quem nós menos espera. Mas ei, deixa eu te falar algo que vai te animar e vai te deixar para frente. Sabe por quê? Porque muitas das vezes vão te tirar tudo, vão achar que você não merece nada, mas a promessa que foi feita sobre a minha, sobre a sua vida, homem nenhum e diabo nenhum vai tomar. Sabe por quê? Porque a promessa estabelecida, Deus há de cumprir. A Bíblia diz assim que a promessa que o anjo Gabriel, ele faz para Zacarias se cumpre. A Bíblia diz assim que quando Maria sauda Elizabeth, naquele exato momento, a Bíblia diz que João Batista é batizado desde o ventre da sua mãe. Olha que gratificante. Agora nós acabamos de compreender algo que ninguém pôde compreender na Bíblia, porque foi a primeira vez que alguém nasce com o Espírito Santo dentro do seu coração. Só que quando eu olho para esse texto, sabe o que eu fico observando? Que muitas das vezes, para ser cheio do Espírito Santo, nós não precisamos aparecer, nós não precisamos ser grande. Por quê? Porque quando eu olho para o texto, eu vejo que João Batista estava no ventre.
Ninguém estava vendo João Batista. João Batista estava escondido. João Batista ainda era bebê. João Batista não andava. Mas tem um porém, João Batista era cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu quero falar para você aqui hoje? Tem pessoas que chegou aqui se achando pequeno. Tem pessoas que chegou aqui, tem pessoas que chegou aqui que não entende o tamanho. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que para ser cheio do Espírito Santo, pastor, nós temos que ser grande, tem que ser reconhecido, tem que aparecer. Mas sabe o que Deus fala através dessa passagem? Para ser cheio do Espírito Santo não precisa aparecer, não precisa ser grande. Sabe por quê? Porque o meu poder não se limita em grandeza. O meu poder se limita não é na quantidade, é na qualidade. Ou seja, tudo aquilo que você tem de qualidade, eu vou... A Bíblia fala assim, que João Batista cresce. A Bíblia fala assim que João Batista, ao seu crescer, ali ele vai deixando as pessoas maravilhadas. Por quê? Porque quando João Batista cresce, a Bíblia fala assim que todas as vezes que João Batista abria a sua boca para falar do amor de Cristo, do amor de Deus, a Bíblia diz que as pessoas ficavam maravilhadas com João Batista. Todas as vezes que João Batista ia pregar no meio da cidade, as pessoas saíam da sua casa, largavam o seu acomodismo e iam ver João Batista pregar. Por quê? Porque João Batista tinha o Espírito Santo. A Bíblia fala assim que todas as pessoas via formosura nas palavras de João Batista. E quando eu olho para a Bíblia, eu fico observando o versículo a qual nós lemos. A Bíblia fala assim que João Batista, ele sai da cidade, ou seja, ele larga a multidão e vai para o deserto pregar a palavra. E essa aqui é a parte que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque eu fico olhando isso aqui, eu fico pensando, como é que pôde? João Batista no meio da cidade tinha tudo para dar certo. João Batista tinha um pai sacerdote. João Batista, quando falava, as pessoas paravam para ouvir João Batista. A multidão, João Batista atraía a multidão. Só que agora, olha para você ver o que aconteceu com João Batista. Ele sai do meio da cidade e vai para o deserto, lembrando que deserto é lugar que não tem ninguém. Eu fico pensando nos primeiros dias que João Batista chegou lá para pregar. Talvez tinha só um escutando ele. Mas mesmo assim, João Batista pregava. E eu fico vendo, sabe por quê? Porque muitas das vezes, nós olhamos para João Batista e nós esquecemos que o quê? João Batista, ele sempre ouvia a voz de Deus. E quem mandou João Batista ir para o deserto foi Deus. E quando eu olho para João Batista, eu olho e enxergo aquilo que falta nos dias de hoje. Sabe por causa de quê? Porque hoje em dia, nós se esquecemos, quando nós começamos a crescer, quando tudo começa a dar certo, muitas das vezes nós esquecemos de ouvir a voz de Deus. Imagina Deus falando, João Batista, larga a cidade, larga a sua família, larga tudo e vai para o deserto, pregar a palavra de Deus. Só que eu fico observando, sabe por quê, pastor? Isso aqui é profético. Deserto na vida de quem tem promessa não é uma opção, é uma necessidade. Sabe por quê? Muitas das vezes quem tem promessa acha que é fácil. Muitas das vezes é igual o pastor fala, tem gente que pensa que é fácil ser pastor. Só que eu vou te falar algo. Muitas das vezes nós temos que entender
que para quem é crente, para quem prega, isso aqui não é uma definição de classe de pessoas, isso aqui é para todo mundo, sabe por quê? Porque deserto na vida de quem tem promessa não é uma opção, é uma necessidade. Ou seja, eu preciso passar pelo deserto, pastor precisa passar pelo deserto, você precisa passar pelo deserto. Sabe por quê? Porque deserto é um processo da vida. Eu vou te explicar o que é um processo. O processo é algo que fica entre seu sonho e a realização dele. Ou seja, se você não passa pelo processo, você não cumpre o seu sonho. Quando eu olho para isso, eu fico vendo que deserto é algo que ninguém quer ir. Sabe por quê? Porque o deserto é doloroso. O processo é doloroso. Só que tem uma questão. Muitas das vezes, o processo na vida de quem tem promessa acaba ajudando. Quando eu olho para Davi no pasto, eu fico observando, quando o urso vinha, catava a ovelha dele e levava. Aí eu ficava observando as pessoas que via Davi. Falava, ele está largando um monte de ovelha no rebanho, está indo atrás da ovelha perdida. Está na entranha do inimigo, ele está indo lá. Aí a Bíblia diz assim, que quando um gigante de 3 metros se levanta para atacar o povo de Israel, Davi aparece. Aí as pessoas olham para ele e falam, Davi, você não pode pelejar contra ele. Por quê? Porque ele peleja desde a sua mocidade, você é apenas moço. Aí Davi vai revelar algo que ninguém sabia. Sabe o que é? O processo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o leão vinha, todas as vezes que o urso vinha, catava a ovelha e ia embora, Davi ia atrás. E talvez Davi pensava, talvez as pessoas olhavam para Davi e falavam, o que Davi está fazendo? Mas mal sabia aquela pessoa que aquilo era apenas um processo para Deus preparar ele para algo maior. Sabe por que o processo acontece com a minha e sobre a sua vida? Porque Deus está te preparando para algo que você nem imagina. Sabe por quê? Porque o processo pode ser doloroso, mas se você tem promessa, Deus ele não vai te abandonar no meio do deserto, Ele não vai te abandonar no meio do processo. Sabe por quê? Porque a promessa foi Deus que fez. Porque ter a promessa, mas não ter o propósito, é a mesma coisa de nada. Sabe por quê? Porque quem não tem propósito, não alcança a promessa. E aqui eu quero estabelecer algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes quando nós estamos no deserto, quando nós estamos no período de dificuldade, o inimigo vem. E muitas das vezes quando o inimigo vem, nós olhamos e achando que Deus nos esqueceu. Mas sabe, quando eu olho para isso, eu entendo que o crente que tem propósito não é parado por qualquer coisa. Sabe por quê? Porque muitas das vezes quando nós temos a promessa e tem o propósito, eu fico observando até mesmo nos cultos que a gente vai pregar, nos cultos ou até um culto como esse, o crente quando ele não tem propósito, ele vem para a peleja, ele vem para a casa de Deus, mas ele não consegue prestar atenção no culto, ele não consegue pelejar, ele presta atenção na máscara do irmão que está errado, presta atenção no horário que está passando do horário, presta atenção na roupa do irmão que está feio, o irmão que é gordo, o irmão que é magro, mas o crente que tem propósito não, o crente que tem propósito, ele chega na casa de Deus, o propósito, a dificuldade do crente que tem propósito já começa em casa. O diabo já lança algo para ele não chegar aqui, mas ele tem propósito. Ele fala, o inimigo está tentando, mas não importa, hoje eu vou para a igreja, porque eu tenho propósito. Sabe por quê? Muitas das vezes o crente que não tem propósito, ele é levado pelo inimigo muito fácil, mas o crente que tem propósito não. O crente que tem propósito, ele pode passar por luta, pode passar por prova, pode passar por mar alto, pode passar por tempestade, mas ninguém vai tirar ele do propósito que ele tem com Deus. Sabe o que eu quero falar para mim e para você aqui nessa noite? É que o propósito está em você. Aqui eu já quero encerrar a mensagem. Deserto é algo que todo mundo precisa passar.
E eu já vou te falar algo. Quem ainda não passou pelo deserto, no deserto você reconhece 3 tipos de pessoa. A primeira classe de pessoa que você conhece, a que tem propósito. A segunda classe de pessoa que você conhece, a que não tem propósito. E a terceira classe de pessoa que você conhece, é a pessoa que fica contigo no meio do deserto. Sabe por quê? Porque quando João Batista estava pregando no meio da cidade, era fácil ir lá ouvir ele pregar. Agora só saía do meio da cidade e ia para o deserto ouvir João Batista pregar quem tinha propósito. E aí que nós conhecemos, sabe por quê? Porque estar com você no período que está tudo bem é fácil, mas eu quero ver você achar pessoas que vai ficar com você no meio do deserto. O deserto é algo tão doloroso, porque as pessoas que você acha que vai te ajudar some. Você olha e pensa que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Que eu estou sozinho aqui, Deus. É o deserto. O deserto é algo tão doloroso que nós passamos sobre as nossas vidas, que ninguém consegue enxergar. Tem pessoas que estão passando por deserto tanto tempo, pastor, mas tem pessoas que estão do lado e não conseguem ver. Por quê? Porque o seu deserto é por dentro. Quando eu falo de deserto, eu não falo de brincadeira. Sabe por quê? Porque deserto é lugar de gente que está morta espiritualmente. Quando João Batista começa a pregar no meio do deserto, eu fico olhando, eu fico pensando por que Deus levou João Batista para lá. Aí eu lembrei de algo. João Batista foi pregar no deserto, por quê? Porque ele estava vivo espiritualmente. E Deus nunca vai levar um crente morto espiritualmente para um lugar aonde tem crente espiritualmente. Deus sempre vai levar um crente que está vivo espiritualmente para um lugar onde tem gente morta. Sabe o que Deus está falando através dessa mensagem? Tem pessoas que estão precisando de você, tem pessoas que estão mortas espiritualmente, mas enquanto você estiver viva, por isso que você está no deserto, porque no deserto tem pessoas que vão precisar de você, e você está vivo espiritualmente. Não reclama do deserto, porque o deserto é que Deus vai te usar. É no deserto que Deus vai te levantar. Aqui eu já quero encerrar a mensagem. Deus, quando Ele quer levantar uma pessoa, Ele simplesmente não olha a classe de pessoas. Sabe por quê, pastor? Porque Deus, Ele também é para os pecadores. Quando Deus ele disse assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus não estava escolhendo uma classe de pessoas, Deus estava falando, eu estou chamando todos. E o que eu quero dizer aqui hoje, para encerrar a mensagem, é que muitas das vezes, o que precisamos em meio ao deserto, é a paciência de ouvir a voz de Deus. Só que isso não é fácil, por quê? Porque no meio do deserto, nós não temos paciência de escutar mais Deus. Porque nós estamos frustrados, nós estamos tristes, nós já estamos ficando esgotados. E é aí que nós erramos, por quê? Porque escutar a voz de Deus é importante. Porque nós não podemos deixar a voz de Deus ser deixada de lado. E mesmo que tem pessoas que ainda não ouvem a voz de Deus, não escutam a voz de Deus, eu quero te dizer que a palavra ainda significa a voz de Deus para mim e para a sua vida. Sabe por quê? A palavra do Senhor fala,
No livro de Salmo, no capítulo 19. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. No Evangelho de Mateus, a Bíblia diz assim: santifica-os na verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Em Lucas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura-te se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra. Sabe por quê? Porque é a palavra que te cura, a palavra que te transforma, a palavra que te renova, a palavra que te traz, a palavra que te leva, a palavra que vai te manter de pé em meio ao deserto. Ei, eu quero falar para pessoas que estão desanimadas hoje: a palavra vai ser o seu sustento, e quando você não tiver mais força, leia a palavra, porque a palavra vai falar com você e vai te colocar de pé em meio à situação difícil. A palavra sempre será o nosso escape. Sabe o que é isso? Nós não podemos deixar a palavra de lado, porque o que manda na vida do crente que tem promessa ainda é a palavra de Deus. E eu quero agradecer a oportunidade e as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus.